De volta com o Manhã Bandeirantes na Rádio Bandeirantes Campinas, repercutindo o Prêmio Band Cidades Excelentes 2023, que já teve a divulgação das cidades vencedoras no estado de São Paulo e em dezembro terá a premiação nacional. O prêmio é dividido por alguns pilares e entre eles, infraestrutura e mobilidade urbana. A cidade com até 30 mil habitantes vencedora do prêmio em 2023 é a cidade de Olambra. E para falar um pouco sobre a premiação, mas também o que leva Olambra a receber esse título de Band Cidades Excelentes por Infraestrutura e Mobilidade Urbana, nós recebemos hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas o prefeito Fernando Cappato, a quem agradecemos por ter aceitado o convite e a atenção com os nossos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, prefeito. Bom dia, Heitor. Bom dia, Tiago. Eu que agradeço, o convite de estar aqui com vocês. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma alegria estar aqui para falar da nossa querida Estância Turística de Olambra. E quais trabalhos feitos nesse último ano, quais projetos nessas áreas de infraestrutura e mobilidade urbana mais se destacam em Olambra e que colocam a cidade como a vencedora do prêmio das cidades dos municípios de até 30 mil habitantes do estado de São Paulo? Heitor, acho que o principal, o que está nos norteando é o plano de mobilidade, aprovado em audiência pública, em audiência também na Câmara. Um plano que foi construído ao longo de muitos anos, junto com os conselhos municipais, e que a gente conseguiu agora estar colocando em prática e planejando a nossa cidade pelos próximos 30, 50 anos, sempre pensando no seu desenvolvimento e no seu crescimento. Olambra é uma cidade, a maior produtora de flores da América Latina, e a gente tem que pensar muito no escoamento dessa produção. Então, esse plano de mobilidade contempla, nós estamos também ativos aí fortemente para a duplicação da rodovia SP-107, está bem avançado as tratativas, e vai contemplar também, vai deixar a cidade com maior capacidade de receber aí e escoar suas mercadorias. E Olambra é uma cidade que trabalha muito também no asfaltamento das vicinais, vicinais rurais, vicinais em área urbana também, tudo para melhorar o escoamento e, consequentemente, também melhora a mobilidade da cidade toda. A SP-107, só para quem está nos ouvindo se localizar, é a rodovia de quem está na Campinas Mogi e vai acessar a cidade de Olambra? Correto. Ela começa lá em Amparo, em Arcadas, passa por Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, Olambra e Ayrton Nogueira. É a Zislia o nome da rodovia, né? Perfeito. Então, uma vez duplicado, isso deve, por exemplo, também facilitar o acesso a quem for à cidade de Olambra nos eventos turísticos que chamam a atenção, principalmente a Expo Flora. Com certeza, além de atender todo o crescimento do mercado de flores, nas margens da rodovia tem grandes atacados floristas, ele também vai contemplar o nosso turismo, que vem crescendo anualmente, os eventos que a cidade tem, a Expo Flora, que é o mais conhecido, o Natal de Olambra agora também, agora em dezembro, e as feiras técnicas, que Olambra tem no seu calendário também, que dá um grande movimento, é uma circulação de muitos veículos por ali. Tiago Prudente, prefeito de Olambra, Fernando Cappato, conosco no Manhã Bandeirantes. Muito obrigado, prefeito, pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Parabéns pelo prêmio Band Cidades Excelentes. Eu queria questionar sobre a questão das verbas para a realização dessas obras em infraestrutura. Todo município pequeno tem um grande desafio, Quando vai fazer grandes obras, nem sempre tem esse dinheiro em caixa para poder fazer um investimento ou custear grande parte dessa obra. O governo do estado tem fornecido ajuda para essas obras de infraestrutura na cidade. A cidade vai ser contemplada, alguma obra do PAC, pelo menos nessa primeira etapa, está prevista ali na região de Olambra. Queria que o prefeito falasse sobre isso, até para que o ouvinte entendesse a dinâmica, porque quando a gente fala de Campinas é uma dinâmica, uma cidade muito grande, mas quando a gente fala de uma cidade menor, essa dinâmica muda. Como é que tem sido esse trabalho em Olambra para captar até verbas para conseguir realizar obras? A gente está falando da SP-107, é uma rodovia estadual, mas queria saber como é que é isso, como é que é esse trabalho
para conseguir o dinheiro para a realização dessas obras, não só na rodovia, mas na cidade como um todo. Perfeito, Tiago. Realmente o município, né, ele tem um baixo poder de investimento. Você aplica, em Olambra, no nosso caso, a gente está aplicando quase 35% na educação, depois mais 32% na saúde. Acaba que o dinheiro para fazer investimento de infraestrutura fica limitado. E sem dúvidas o Estado é o nosso principal parceiro, né, financiador. A gente trabalha bastante, né? Todas as conquistas que Olambra foi ganhando no decorrer dos anos, asfalto de vicinais, se deve à parceria com o governo do estado, né, que destina o recurso, e dos deputados também, parceiros da cidade, né, que trabalham ali na cidade, e graças a isso é possível, né, tá fazendo esses trabalhos. A SP-107 ela é estadual, né, ela já foi autorizada no ano passado, né, liberou, né, o orçamento para licitar a rodovia. Infelizmente não foi possível, e agora a gente está aguardando, né, o Estado, e deve sair, né, a médio prazo. Acredito que ano que vem sai a licitação da duplicação da SP-107 e de outros recursos também, que vai ajudar a gente a melhorar aí a mobilidade da nossa cidade. A gente deve estar assinando nos próximos dias 2,5 milhões, né, para fazer uma vicinal, terminar uma vicinal que nós começamos, que ela dá acesso à SP-107. Ela vai ajudar muito, né? Por exemplo, nos eventos da cidade, ela vai dar de uma rotatória na SP-107, vai conectar a uma região de bairros da nossa cidade. Então vai tirar da rodovia, é muito importante também no escoamento da produção de flores. Então esses investimentos só é possível sim graças à ajuda do governo do estado, do governo federal também, né? Olambra não foi contemplada ainda com nenhuma obra do PAC, mas eu acredito nessa etapa, mas eu acredito que nós seremos contemplados na área da educação com uma nova creche, e também há a possibilidade de sermos contemplados também com uma nova unidade básica de saúde. Estou bem confiante que deve ser anunciado aí nos próximos meses. Prefeito Fernando Cappato, Olambra sediou esta semana, mais precisamente terça-feira, o Encontro Regional de Turismo do Circuito das Águas Paulista. Gostaria que o senhor falasse sobre esse encontro e de que maneira Olambra trabalha com municípios vizinhos para que toda a região tenha uma cultura única de turismo e, eventualmente, planejamento também para trazer não apenas o turista do estado de São Paulo, mas de outros estados brasileiros. Sem dúvidas. Olambra trabalha, o Circuito das Águas trabalha muito unido nesse sentido, né, para fortalecer o turismo da região, porque o nosso trabalho é fazer que o turista venha e fique nos nossos municípios mais de um dia, né? Que ele não seja aquele turismo só de bate e volta, e a gente tenta mostrar o potencial de todos os municípios, né? Um complementa o outro. Então, esse momento foi importante para passar, né, o panorama atual do turismo, planejamento para o futuro, capacitar também quem trabalha com o turismo, né? É muito importante sempre estar em capacitação, né, as tendências do turismo, porque a gente vê que na pandemia, pós-pandemia, o turismo doméstico ele aumentou bastante, né? Mas a gente tem que trabalhar que isso permaneça, né? Que agora as pessoas estão voltando a viajar, né, para outras regiões do país, para o exterior, mas a gente quer cotizar aí que o turista continue vindo à nossa região. Então é muito importante trabalhar em conjunto. A gente não pode pensar, cada município pensar em si, né? A gente tem que ver aí as estratégias para todos ganharem, né? Porque é uma roda e um depende do outro. Tiago? Prefeito, queria entrar num outro assunto que eu acho que é muito relevante. Olambra é uma instância turística, mas o que atrai principalmente o turismo na cidade é a questão aí das flores. A gente tem essa produção enorme de flores na cidade e
Claro que grande parte delas são produzidas em áreas climatizadas, mas a questão da mudança climática é uma questão delicada, ainda mais para cidades que são turísticas e têm, como Olambra, essa característica de ter ali muitos produtores e essa produção ser um dos pontos turísticos da cidade, se não o principal. Como é que o município trabalha? Eu sei que o município tem pouca influência, mas qual que é o trabalho do prefeito diante desse quadro de eventos extremos que agora vem atingindo as cidades? Como é que esse contato, o que a cidade vem fazendo para diminuir os impactos para a população e também para os produtores, né? Porque o impacto muito grande para eles também significa um impacto muito grande para o município. Como é que tem sido esse trabalho? Isso já tem sido abordado na cidade? É uma preocupação dos produtores de flores na cidade de Olambra e da prefeitura? Sem dúvidas. Bem, a produção de flores, né, ela está em constante evolução, em pesquisas, né, a gente tem ali em Olambra empresas que fazem muitas pesquisas e eles vão adaptando o produto, assim, né, dizendo a grosso modo, para ele se adaptar, né, às novas variações climáticas, né, esse calor que nós tivemos tão forte, né, eu não me lembro da gente ter um calor parecido. Isso, com certeza, eles começam a fazer experimentos, né, nos seus novos produtos. Quero lembrar que são muitas espécies, né, muitas variedades, e todos os anos tem lançamento de produtos. E a prefeitura se coloca sempre como uma parceira, né, dos produtores, quando eles, para exporem os seus produtos, as suas novidades, a cidade ganha, né, muitos canteiros que a gente tem na cidade, a gente recebe a doação, é uma parceria com os produtores, né, porque consequentemente o visitante vem, vai gostar daquela variedade, vai comprar no Garden, né, na loja de flores, e o município é um grande parceiro. É um desafio enorme, né, também. A gente, com essa onda de calor, agora com muita chuva, é lógico que a gente tem bastante danos, e a gente tem que ficar pensando a cidade em todo momento, né, no replantio de árvores, né, muitas árvores que caem, já pensar nas espécies que a gente vai colocar para não ter problemas futuros. Mas aí é uma questão bem de tecnologia e científica, né, que os produtores contratam esses serviços e investem para melhorar o produto deles, para estar preparado com tanta variação climática assim. Nós estamos conversando com o prefeito Fernando Capato, da cidade de Olambra. Prefeito, estamos acompanhando a discussão nacional sobre a reforma tributária. E há muito debate sobre o impacto para as cidades com menos de 100 mil habitantes, as cidades consideradas menores pelo tamanho da população, que para alguns analistas perderia de alguma forma, não só economicamente, mas até uma certa autonomia. Como é que o senhor vê a reforma tributária e como ela pode impactar a gestão de uma cidade como Olambra? Olha, eu vejo ela como necessária, sim. O Brasil precisava fazer uma reforma tributária, mas vejo com preocupação pelas incertezas. A gente não consegue ter uma clareza do que realmente vai impactar nos nossos municípios. E isso não é para agora, né? A gente poderia, os atuais gestores, prefeitos, poderiam falar, olha, isso não vai me afetar agora, mas é lógico que a gente se preocupa com o nosso município. Essas mudanças vão acontecer daqui 10 anos, mas a gente vai estar no município, né? Nossos filhos, a gente quer ver o município sempre seguindo em frente. Então, é preocupante, né? Mas são incertezas. A gente não sabe, a gente sabe que vai ter uma perca a curto prazo, mas que a longo prazo vai se acertar. Mas, sinceramente, eu não sei ainda o quão isso vai impactar, né, o nosso município. Eu sei que os municípios mais dependentes de ICMS vão ser impactados mais fortemente. Mas, sem dúvidas, é preocupante, né? Nós gostaríamos de ter mais clareza sobre o assunto. Então é isso, é essa incerteza que deixa todo mundo aflito.
Tiago? 10h49, a gente vai restabelecer com o Tiago Prudente. Enquanto isso, o prefeito, esse final de semana, marca na cidade de Olambra a abertura do Natal Mágico da cidade com a entrega da chave ao Papai Noel. Gostaria que o senhor falasse sobre o quanto também o turismo dessa época do ano, do Natal, é importante para a economia da cidade e a expectativa para o Natal Mágico desse ano de 2023, prefeito. Nós inauguramos nesse sábado, né, o Natal Mágico. Tivemos a grande parada de Natal, que se deslocou até a Praça do Pioneiro, que é onde tem a casa do Papai Noel, onde o Papai Noel já está lá, então. O Papai Noel já ganhou a chave da cidade. Eu atrasei o trenó dele em uma semana, prefeito. Ele já está com a chave da cidade. Já está novamente com a chave da cidade, né? O 3º ano consecutivo que nós estamos realizando o Natal Mágico. Sem dúvidas, é um Natal preparado com muito carinho, muito trabalho de toda a nossa equipe, e para fortalecer o turismo da cidade e fortalecer também o orgulho do morador de Olambra, né, em ver a cidade acolhedora nessa época, que é a época mais feliz do ano. Então, a festa está muito bonita, as paradas de Natal acontecem aos sábados e domingos, sempre às 19 horas, em frente à Prefeitura Municipal. A parada de Natal segue toda a Alameda Maurício de Nassau, que está toda enfeitada, as entradas da cidade estão enfeitadas também. E lá na Praça dos Pioneiros tem as apresentações culturais, artísticas, que sem dúvidas é um grande ponto de encontro para toda a família, né, e gratuito, né? E não pode faltar também a visita à casa do Bom Velhinho, do Papai Noel, que está lá atendendo as crianças e a todos os sábados e domingos. Portanto, Tiago Prudente já pode ir ao Olambra fazer o seu pedido para o Papai Noel, que ele já está na cidade, viu? E a minha família mora muito perto, né? Mora ali na divisa com Jaguariúna, um pouquinho antes do pedágio, ainda é Campinas. Então, Olambra tá ali do ladinho de casa, bem pertinho ali. Prefeito, não tem como, a gente está no ano pré-eleitoral, então essa pergunta é feita para todo prefeito que pode tentar a reeleição, né? Que o prefeito já foi vice-prefeito, venceu a eleição em 2020, com mais de 66% dos votos, e o ano que vem vai tentar a reeleição, prefeito? Sim, temos muita coisa a fazer ainda, a missão está só no começo. Eu vou me colocar à disposição, sim, da população de Olambra. Então estou pré-candidato à reeleição no ano que vem. E nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Fernando Capato, prefeito de Olambra, cidade que venceu o prêmio Band Cidades Excelentes no pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana dos municípios de até 30 mil habitantes. É a vencedora do prêmio estadual e agora, quem sabe, também beliscar o prêmio nacional, hein, prefeito? Tá na disputa. Nossa, foi uma alegria imensa receber esse prêmio. Eu fiquei muito feliz, né? Pelo 2º ano consecutivo, nós estamos na final. Ano passado nós ficamos em 2º em sustentabilidade. E esse ano, o Olambra ser premiado, eu fico muito feliz. Eu compartilho esse prêmio com todos os moradores, todas as pessoas que fazem Olambra acontecer, e nós estaremos na final, dia 11, lá em Brasília, já confirmado, né? E quem sabe, né, ganhar o nacional. Eu acho que projeta a cidade ainda mais, né? Olambra, ela é uma cidade jovem, né, de 32 anos, e o primeiro lema dela, né, na primeira gestão, que inclusive meu pai foi o primeiro prefeito, era assim: para ser o exemplo do Brasil. E é isso que acho que cada um vem tentando fazer, melhorar ela para ser um exemplo para o Brasil, né? Então, todas essas cidades que foram premiadas, elas acabam sendo um exemplo, né? Um exemplo de um Brasil que dá certo. É lógico que nós temos muitas coisas a melhorar ainda em nossa cidade, mas nós estamos evoluindo. E eu fiquei muito feliz e espero que a gente seja mais feliz ainda no dia 11 de dezembro lá em Brasília, na final nacional. Prefeito Fernando Capato, obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo dia, um ótimo trabalho ao senhor e toda a sua equipe da Prefeitura de Olambra. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade e desde já um ótimo Natal a todos que estão nos ouvindo na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. São 10